Então, para começar aqui o nosso bloco, vou chamar o André Suman, que é Agile Coach lá na BLQ, é um prazer ter ele aqui com a gente. E o tema da palestra dele vai ser Não Basta Medir, tem que interpretar. Com você aí, Suman. Olá, pessoal. Boa tarde aí. Obrigado pela oportunidade de apresentar mais uma palestra aí no Trends. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje, um tema aí de métricas, e eu vou tentar fazer uma palestra bem tranquila, bem simples, para quem está começando aí com o tema, para quem está começando a medir, né? E não pode medir só por medir. Então, vamos entender aí como interpretar algumas métricas que eu trouxe para vocês. E é um primeiro passo aí, são alguns padrões que eu tenho identificado como quando começo a medir ali e obter algumas métricas em alguns times. Então, vou deixar aí umas dicas, espero que vocês possam usar essas dicas aí. Assim que terminar a palestra, acho que já dá para aplicar o que eu vou estar passando, tá? Então, eu sou o André Suman, vocês me encontram aí como @André Suman. Antes de começarmos só a falar de métricas, né? Então, algumas regrinhas ali, alguns lembretes importantes. A análise de métricas demanda contexto. Nenhuma métrica é boa sozinha. E métricas e metas são coisas diferentes. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, tem um gráfico aí embaixo que você vê que a linha preta e a linha vermelha se relacionam totalmente, né? E o que é esse gráfico? A quantidade de doutorados em engenharia civil relacionada ao consumo de queijo mussarela per capita nos Estados Unidos. Então, quer dizer, são coisas totalmente, não tem relação nenhuma, mas se você plota num gráfico, os números ficam iguais e dá para estabelecer aí que se a gente quiser ter mais doutorados em engenharia civil, é só aumentar o consumo de mussarela, né? E o que não faz nenhum sentido. Então, se você quiser ver mais métricas aí para se divertir com essas coisas absurdas, tem a referência ali, depois eu vou disponibilizar para vocês a apresentação, tá? Mas o resumo de tudo isso às vezes a gente tem que entregar bastante? Tem que entregar rápido? Tem, mas tem que entregar correto, né? Rápido e correto. E tem que entregar o que o cliente precisa. Então, para a gente sempre lembrar de não ficar observando as coisas sozinhas e demanda contexto. Então, eu sempre falo se você vai começar com métricas, comece com métricas do time para o time. Coisas que fazem sentido ali na unidade ali de trabalho, né, no time, de observar. E aí isso pode ser escalado conforme faz sentido, porque às vezes vem a organização, né, e coloca uma meta e fala que um número lá de tal coisa tem que dar X. E a preocupação passa a ser a chegar no número e não a evoluir de fato, né? Então, só um lembrete aí. Agora a gente vai entrar na questão de métricas em si e a primeira sugestão. Se você não tem nenhuma métrica, se você não conhece nada, procure saber o que é o CFD, que é o Cumulative Flow Diagram ou diagrama de fluxo cumulativo. A partir desse diagrama, que nada mais é do que uma contagem de quantas histórias, de quantos cards, de quantas atividades tem no quadro do seu time por dia, você vai conseguir visualizar ali dentro de cada cor, né, o que está acontecendo, onde a gente tem gargalos, e é isso que é um pouco do que eu vou mostrar para você. E também dá para derivar outras métricas em cima do CFD, ele mostra muita coisa. Então, para quem está começando e não sabe muito bem o que fazer, gente, é muito simples. É só contar quantos cartões tem em cada coluna do quadro por dia e você vai conseguir montar um CFD e aí dar uma olhada no que eu vou passar para vocês agora de alguns padrões que eu tenho observado, tá? Então, vamos lá. Primeira dica aí, identifique as filas. O que eu chamo de fila num fluxo? No nosso trabalho, quando o trabalho troca de mão, né, dentro do dev team ali, dentro do time de desenvolvimento, ou dentro do grupo que está fazendo o trabalho, ele não é igual a uma corrida lá do atletismo, né, o revezamento 4%. Não está alguém correndo e fazendo alguma coisa, e a outra pessoa pega na mão e já sai correndo também e continua ali o desenvolvimento, ou vai fazer o teste, alguma coisa do tipo. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho, ele para em filas. Seria muito mais parecido como se alguém corresse, deixasse o bastão em cima da mesa, e a hora que a pessoa pode, ela vai lá, pega o bastão e começa a correr. Então é importante a gente monitorar e entender quanto tempo o trabalho fica em fila. E eu não preciso explicar por que é ruim ficar em fila, né? Porque ninguém gosta de ficar em fila, né? Então, a dica que eu dou para vocês é
no seu fluxo de desenvolvimento, às vezes o pessoal cria o fluxo lá, desenvolvimento, teste, code review, mas tem que entender que o trabalho ele fica parado esperando alguma ação. Então, a dica de quebrar, né, o desenvolvimento em para dev, em dev, para code review, em code review, para teste, em teste. Você vai começar a entender e visualizar quais são suas filas. Às vezes, né, tem um outro modelo de gestão visual que o pessoal faz, que é o fazendo, feito, fazendo, feito. Na verdade, o feito aqui nesse exemplo, feito do dev, é a fila do teste, né? Então, está aguardando para ser testado. Então, uma vez que você identificou as suas filas, você vai ter isso no CFD, e aí vem para o padrão que eu venho trazer para vocês, que eu tenho sempre observado e que é muito fácil de entender olhando no CFD como que a gente pode melhorar o fluxo, tá? Então, você vai procurar lá no seu fluxo as filas que o nome dela, ou as colunas que o nome dela começa com para alguma coisa, que é a fila, né? Então, tem lá o para dev, para teste, e aí pode ser que você observe algumas bolhas ou uma fila constante, como é esse caso aqui. O cinza, né, que no nosso caso aqui é o para teste, dá para ver que teve um momento que ele cresceu, aumentou e virou uma bolha. O que isso significa? Que a gente tem um gargalo aqui, que tem trabalho que está esperando para ser testado, mas provavelmente a vazão ali do passo seguinte, que é o teste, a gente tem um gargalo ali, então não está conseguindo consumir essa fila. Então, uma fila aumentando é uma coisa ruim, né? Se você está no supermercado e vê a fila aumentando, você não vai gostar, né? Então, uma forma de gerenciar o fluxo de trabalho é entender essas filas e observando quando essas colunas que chamam para alguma coisa estão muito evidentes no seu CFD. Então, tentar ali um balanceamento, entender se é falta de colaboração ou se o time tem perfis específicos que não está conseguindo dar vazão no ponto ali da frente. Um outro padrão que eu observo é o que eu chamo de platô na entrega. Esse gráfico é um CFD real, um CFD que eu usei num grande banco para justificar e defender que releases mensais estavam sendo um problema, que a gente tinha a condição de ser muito mais ágil, mas a gente tinha janelas de release no mês e que ficavam segurando os itens. E quando eu falo platôs na entrega, é para você procurar isso aqui. Você procurar ali na sua produção ou na sua entrega, ou quando o trabalho muda e vai para alguma área no seu fluxo, né? Quando você tem uma reta, como eu tenho aqui no cinza, que indica os itens em produção, significa que do dia 11/7 até o dia 27/7, eu não tive nenhuma entrega em produção. Ou seja, eu fiquei ali quase 20 dias que eu tinha vários itens, porque você vê aqui os itens das colunas anteriores, né? O trabalho só aumentando aqui, enfileirando, e eu não conseguia ter itens em produção, sendo que potencialmente eu poderia colocar. Isso por conta do quê? Voltando ao contexto, né? Um time com releases mensais. Então, isso aqui você pode usar para discutir com o seu time, para discutir investimentos, por exemplo, de DevOps, de uma esteira, de testes automáticos, ou simplesmente que, será que a gente não pode tentar diminuir as nossas janelas de release para 15 dias, uma semana, e até chegar aí em várias releases por dia? Por quê? A gente vê que a gente tem potencial para entregar, a gente tem coisas ficando prontas, porque aqui está tudo crescendo, mas eu fico com uma reta por uma política que está ali estabelecida, que a gente pode tentar desafiar, pode ver se isso pode ser alterado. Então, platôs na entrega também são um padrão aí a ser observado no CFD. E trazendo aí, né, como eu falei, a gente falou de entrega, de fluxo, mas a gente não pode esquecer da qualidade. Então, o throughput, que nesse caso aqui é a quantidade de entregas por semana, você pode ter, por exemplo, a quantidade de entregas por sprint. Qual é a dica que eu dou para você ter um pouco mais de noção de qualidade? É separar o que você está entregando em demanda de valor e demanda de falha. Então, na prática ali, separar, né, histórias dos bugs. E aí você vai conseguir entender, se você pegar a quantidade de demandas de falha vezes o total no percentual, se o que você está entregando realmente tem qualidade. Então, se eu tenho um bug, sinal que eu entreguei alguma coisa errada e esse bug voltou para o meu fluxo, né? Nesse caso aqui, nessa semana, 90% do que o time trabalhou, 9 de 10 itens, foi corrigir um erro que já estava lá em produção.
Então, a gente volta também para o primeiro comentário de nenhuma métrica é boa sozinha. Aumentou a quantidade de entregas? Aumentou. Estamos entregando muito mais? Estamos. Mas estamos entregando um monte de bug. A gente está gastando o tempo do time para corrigir erro, ao invés de entregar coisas de valor para o negócio, né? Então, são 3 dicas básicas aí que eu dei, uma palestra bem introdutória. Aqui é a indicação, né, da alta ali dos bugs. Se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. No LinkedIn eu sou André Suman Pereira. O meu site, andressuman.com, para quem assinar a newsletter lá, eu vou mandar hoje uma planilha de métricas. Então, uma planilha Excel bem simples, que você pode colocar lá os dados do seu quadro, e você vai ter essas métricas. E se quiserem saber mais também sobre certificação Kanban, treinamentos oficiais da Kanban University, eu sou trainer oficial aí, vocês encontram a informação no meu site. Assinando a newsletter, vocês recebem as informações das próximas turmas. Inclusive, tem turma aberta, quem quiser só dar um toque aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Em 10 minutos é bem rapidinho, mas entre em contato aí se eu puder ajudar um pouco mais.